Bom, a gente quer falar hoje sobre o vindouro Vingadores, próximo Vingadores, Vingadores Doomsday, Doutor Destino, nome muito ruim, né? No Em Brasil português eu odiei. Eu vou ficar com ficou, Doomsday. ficou péssimo, né? Eu vou falar só Doomsday. Eles podiam ter melhorado. Bom, tem o vindouro Vingadores aí, a gente queria aproveitar esse hype, Embalo? Acho que não é nem embalo, muito hype, eu acho, porque o filme tá um pouco longe. mas a gente queria aproveitar isso para conectar com outro tema que a gente veio pensando, principalmente depois do trailer, que é relacionado muito essa industrialização, instrumentalização da nostalgia. Então hoje a nossa brisa vai ser sobre Vingadores Doomsday e como isso está conectado com a nostalgia e o consumo que a gente tem atualmente aí nos conteúdos, né? E aí, entrando mais no tema, assim, falando um pouco mais, a gente teve mais esse pensamento por conta de, tipo, desses últimos filmes, séries, tudo que tá acontecendo ultimamente, que tudo remete a coisas do passado, assim, coisas que a gente viveu ou a gente viveu de tabela, assim, né? Até aquelas coisas que a gente acaba sentindo nostalgia mesmo não tendo vivendo. Que nem É, Mestres do Universo, Stranger Things, são tudo coisas que a gente não é da década de 80, mas a gente pega essas referências, pega essa nostalgia dessas paradas por vivência, né, com nossos pais e pessoas mais velhas, né? E a nostalgia hoje em dia ela tá apelando muito pra essas coisas, né? As mídias estão apelando muito pra isso. hoje o mundo do cinema vive basicamente numa nostalgia gigantesca, né? A gente tá vendo todo filme ser um remake de alguma coisa de 2 décadas, uma década atrás, ou uma revivendo uma franquia que tava há tantos anos sem filme, revivendo uma saga que poucas pessoas conheceram, principalmente esse segundo tema também tenho visto bastante, de filmes que simplesmente pegam um negócio que era nichado. Acho que o exemplo que a gente pode dar é o Backrooms, que não é tão antigo, mas eu acho que é um exemplo legal para demonstrar, É exemplo de nicho esse. exemplo de sair do nicho É. para mostrar para grande massa. Então, assim, eles pegaram uma teoria de internet, né, uma creepypasta de internet, e transformaram isso num filme para vender para esse público hoje que consome baseado em memórias criadas. Tipo, a gente É. consome baseado em memórias criadas. Aquele negócio de no passado era legal, por que que a gente não traz pra agora? Só que de uma forma exagerada, né? Então, tem conteúdos que trazem essa nostalgia de uma forma boa, de uma forma moderada, assim, que faz com que a gente se sinta mais quentinho por dentro, assim, traz aquela sensação boa, mas aí tem uns conteúdos que é só nostalgia. Eu, particularmente, eu senti isso com Doomsday. Eu vi o trailer e eu vi os personagens antigos reaparecendo e eu não consegui ficar tão hypado. Eu vi os personagens, principalmente quando apareceu o Capitão América, o Chris Evans, né, que eu não sei nem se ele vai ser o Capitão América nesse filme. E eu fiquei tipo, mano, será que eu quero ver esse cara de novo como Capitão América? Será que eu quero ver ele nesse mesmo papel, fazendo essa mesma coisa de novo? Por outro lado, Calma, Pera, calma, pera, pera, calma, pera, calma. pera. Só um minutinho. Antes de você continuar o vídeo, não esquece de deixar o like. Porque a gente tá começando, a gente tá melhorando, mas a gente tá muito feliz de estar fazendo isso, então apoia a gente. Pra gente Deixa poder o fazer mais. like, porque o like ajuda a entregar para outras pessoas e motiva um pouco mais a gente. Hoje o YouTube tem uma ferramenta que ele entrega vídeos menores para vários públicos. Sim. Então, se você der o like, vai ajudar muita gente. Isso. E se inscreve se você puder também. Se você estiver vendo no celular aí, já dá aquele inscrever e tudo mais. E a gente não vai mais atrapalhar o vídeo. Tchau. Diferente de você, eu gostei do trailer. Eu fiquei genuinamente empolgado. Mas foi engraçado quando eu me deparei justamente com muitas opiniões muito inversas disso. Tipo, foi um trailer que eu senti que foi bem divisivo. E é engraçado, porque foi muito diferente dos últimos dois Vingadores. Que o trailer, a unanimidade era que todo mundo queria ver o próximo filme. Todo mundo queria assistir o próximo Vingadores. O Guerra Infinita foi um evento à parte, o Ultimato nem se fala. Então, a gente tava, né, tem essa expectativa quando vê um filme como Vingadores ser anunciado de novo. Só que a gente sabe que essa polêmica também nasceu de um tempo atrás, né? Não é de agora que a galera já tá se sentindo meio divisível com esse filme. E tem também o ponto de esse filme, ele querer ser um novo marco. Pelo fato de não ter conseguido fazer a parada com o Kang, né, que eles tentaram fazer lá em Quantum Mania, que fizeram na série do Loki, por não conseguirem aplicar aquele personagem, né, por problemas externos, eles quiseram fazer o Doomsday ser um evento grande. E eu acho que para isso eles recorreram
a nomes antigos, a visuais antigos, a qualquer coisa antiga. Que eles trouxeram os X-Men, trouxeram os antigos Vingadores. Antigos, alguns, né? Porque tem alguns que eu acho que eles não vão trazer. Não sei. Enfim, não posso afirmar nada, mas o meu ponto é que os outros Vingadores foram um evento pela construção. Eles vieram daquele universo cinematográfico que veio se criando pra chegar ali. Esse, ele é meio que tipo assim, a gente precisa recomeçar. Vamos lançar um filme Doomsday. Pá, é um evento gigantesco, sabe? E aí tem muita gente que ficou super animada, porque, pô, Vingadores é um negócio grande. E teve gente, que nem eu, que ficou receosa. Eu não vou falar que eu não tô animado, mas eu tô com um pé atrás. Eu tô tipo assim, eu tô com medo do filme ser só um chamariz, só uma parada pra tentar vender ingresso, sabe? Por que que isso acontece, mano? A gente sabe que a memória que a gente cria, a afetividade que a gente cria com algo é uma coisa construída, né? Então, ao longo de anos a gente vai adquirindo essas memórias, vai guardando elas e aí isso vai criando essa afeição com algo. Então, assim, os antigos filmes da Marvel, eles tinham um apelo de construir algo e ter essa paciência de ir colocando aos poucos as situações para você ir criando essa afeição. Então, Homem de Ferro teve 3 filmes, Capitão América teve 3 filmes, e não foi à toa que eles tiveram essa quantidade de filmes. Todos eles tiveram uma trilogia. Não, é porque eles queriam que você se apegasse ao personagem o suficiente para dar o peso que eles queriam dar pro final da saga. Então todos os personagens minimamente tiveram um arco que foi construído ao longo de anos. Não tô falando de tipo, 2, 3 anos, que nem a gente viu personagens que vão aparecer no próximo filme. A gente tá falando de um negócio de 10 anos, onde todos os personagens dentro desses 10 anos estavam participando da construção do universo, né? Da construção que culminaria no final da saga. E tem a parada de que a Marvel, quando começou esse universo, eles pegaram heróis classe B, heróis menos conhecidos, ou heróis que não eram tão populares em si, assim, até porque eles não tinham direitos dos mais populares. E eles fizeram todos esses filmes justamente porque esses personagens não eram tão queridos, né? O Homem de Ferro nunca foi um personagem que a rapaziada super adorava nos quadrinhos. E aí eles pegaram e transformaram num personagem que virou a cara do universo. E aí chegamos no Guerra Infinita, Ultimato, a gente tem essas percas, né? A Viúva Negra, o Homem de Ferro, e tem toda essa parada. E agora, com o Doomsday, eles trazendo o Robert Downey Jr., aquela parada de eu não sei mais o que fazer. Vamos apelar pra nostalgia. Eu não sei, assim, eu entendo a leitura da Marvel. Na verdade, eu acho que a leitura da Marvel foi muito no conceito, digamos assim, equivocado. Porque o Ultimato, o Guerra Infinita, né, o final da saga anterior, ele claramente se apoiou em nostalgia, porque você tava falando de personagens de 10 anos atrás. O primeiro filme do Homem de Ferro é de 2008. Mas é aquela nostalgia que foi construída, né? É uma nostalgia que foi pensada pra ser nostálgico no filme de 10 anos pra frente. Não é uma nostalgia forçada, eu acho. Exato. Então, por que a pergunta que eles tentaram se fazer foi o que move, qual tipo de nostalgia move o público? Move o público para consumir o conteúdo. E talvez a resposta que eles encontraram como alternativa não tenha sido a mais adequada. Porque não é uma nostalgia desesperada, né? Porque hoje a gente está vendo que conteúdos atuais estão cada vez mais recheados de estéticas antigas, estéticas retrô, aquele aesthetic, um negócio de realmente tentar te levar para décadas passadas. Aquele vintage, aquelas paradas. Todos os nomes que você conheça essas coisinhas de assim, tudo, chique, assim. Tudo remete a isso, a nostalgia. Tudo voltado pro passado. Só que, tipo assim, eles estão carentes, filmes assim estão carentes de contar uma história. Não dá pra se apoiar só na nostalgia. E até, assim, só pra terminar esse ponto, é mais a questão de que eles tentaram fazer isso, só que eles fizeram de uma forma meio errada, né? Porque essa fase pós-Ultimato foi tudo introduzindo personagens novos. Mas os filmes eram tão ruins, era tudo sem tanto carisma. E o que era bom eles deixaram de lado, sabe? Então você tem Shang-Chi, Cavaleiro da Lua, você tem a própria série as que era da Netflix, que viraram canônicas, né? O Demolidor, Luke Cage, esses caras. Que é uma parada que o público gostava, mas eles deixaram de lado ali, porque não aplicaram direito e não tinha esse efeito de nostalgia que
era tão importante, assim, eu acho que pra eles. Eu acho que a Disney e Marvel sofreu de uma distanciamento do público. Porque, assim, quadrinhos, o segmento de nostalgia, ele é feito para pessoas adultas. Ele é feito para pessoas que consumiram o suficiente para sentir saudade. Então, fazer filmes de quadrinhos é apelar para isso. É apelar para o fato de que você leu o quadrinho quando você era pequeno, e agora você vai ver um filme do quadrinho que você leu quando você era pequeno. Olha que nostálgico. Olha que legal. E aí, quando acabou a saga do infinito, quando acabou o Ultimato e eles tinham que partir para novas histórias, eles não sabiam mais com qual público se comunicar. Aí existiram os problemas de streaming, enfim, toda essa questão burocrática, mas no fim do dia eles não sabiam com que público se comunicar, e isso gerou um distanciamento ao ponto de que eles acabaram fazendo justamente isso. Lançaram série para todo mundo, então, putz, eu vou lançar uma Miss Marvel, que é uma série mais infanto-juvenil ali, que tem uns temas mais leves. Eu vou lançar Loki, que é muito densa, muito complexa, exige muita leitura. E aí você não consegue decidir qual público você tá tentando atingir, e você não atinge nenhum. Então, os personagens novos ficaram nesse cinza que você não conseguiu criar afeição. E aí a parte burocrática entra porque não teve tanto retorno, então eu vou cancelar. Sim. Cara, eles nem entenderam o motivo do porquê não deu tanto retorno. Por isso que eu falo que eu acho que foi uma escolha que veio desse cenário de distanciamento que não foi acertada. Eles estavam distantes do público e por conta disso eles começaram a lançar tudo que eles queriam ou conseguiam lançar para atender as agendas, né? Atender a agenda do streamer, atender a agenda do cinema, tudo ao mesmo tempo. E tentar achar um público ao mesmo tempo. E tentar achar um público novo, porque, de fato, eles precisavam revitalizar a marca depois de 10 anos, onde tudo foi baseado naquele mundinho dos 10 anos. Então agora era a hora de revitalizar a marca. Eles tentaram fazer isso. Deu pra ver que foi uma tentativa, só que foi uma tentativa recheada de decisões meio, sabe, incoerentes. E, de certa forma, que foram prejudicando ano após ano o andamento do universo, assim, né? E aí a gente tem, com esse Vingadores Doomsday, os dois lados da moeda, né? Tem a rapaziada que gosta muito dessa nostalgia, a rapaziada que gosta de ver esses temas e essas coisas do passado voltando, e personagens antigos, rostos conhecidos. E com esses personagens voltando, né? Com esses rostos conhecidos voltando, essas pessoas esses atores, tudo que a gente conhece voltando, né? Até os diretores, se não me engano, são os mesmos. Sim. E isso traz essa divisão. Tem gente que odiou, achou, a princípio assim, olhou para aquilo e falou, não, zero, isso não presta. E teve gente que já ficou tipo, talvez isso aqui seja legal, os caras estão fazendo um negócio. Eu mesmo vi muita gente super empolgada. Por que Vingadores Doomsday tá sendo tão divisível, né? A gente tem uma série de problemas que não dá pra ignorar, que, cara, traz essa insegurança. Então, assim, a gente tá falando que, dado tudo que a gente comentou agora, então eles estavam perdidos nesse momento dessa nova fase, onde eles não sabiam qual público atingir, qual tipo de série eu deveria fazer, queriam explorar ao mesmo tempo que queriam tentar de tudo e entregar a agenda, enfim. A gente teve todo esse problema e isso culminou, na verdade, até o ponto onde eles falaram, cara, a gente tem que tomar uma atitude extrema, porque a gente perdeu o nosso vilão principal da saga, a gente tá perdendo dinheiro a cada filme que a gente lança, e a gente não tem mais público que sustente as nossas decisões. Porque você faz uma série em um mês, cancela ela, você não vai perder a conexão com o público, isso é fato. Sim. Então, assim, a decisão que eles tomaram foi de, cara, vamos voltar e fazer tudo igual a gente fez antes. Só que eles esqueceram... Eles partiram por um tudo ou nada ali de conteúdo. Vamos fazer aqui desse jeito, igual a gente fez antes, e vai dar certo. E essa vai ser a resolução. E eu acho que isso mostra que foi muito desesperado o uso da nostalgia. Eles apelaram, eles falaram, cara, a gente vai usar a nostalgia ao extremo agora. Tudo. A gente vai pegar diretores que já fizeram filmes, então trouxeram os irmãos russos de volta, a gente vai pegar os atores, então assim... E desde o momento que os caras decidiram trazer todos os atores, Robert Downey Jr. como Doom, sabe? Foi uma decisão visivelmente baseada em desespero e no fato de que eles precisavam se ancorar em algo
pra poder atrair o público de volta pro cinema. E o que é mais forte do que a nostalgia? O sentimento da nostalgia é um dos sentimentos mais apelativos que tem, assim, né? Exatamente. É tanto que a nostalgia hoje é um instrumento de uso do marketing. Sim. Existe todo um estudo baseado na instrumentalização da nostalgia como elemento de marketing. Então, é proposital. Eles fazem isso para que você se sinta nostálgico e isso te empolgue, te incentive a consumir o conteúdo que ele está apresentando. Isso vai de roupa. Você pode ver que sempre existe um circuito onde roupas dos anos 90 voltam a ficar em moda, depois vem a roupas dos anos 2000, aí 2010 mais ou menos, né, porque já era um pouquinho estranho. Mas aí sempre tem um ciclo que voltam, e tudo isso é parte desse instrumento. Sim. É aquela parada de você ver o passado no futuro. A gente tem esse costume, é normal da gente olhar para o passado e querer implementar isso no nosso dia a dia, assim, na nossa vida. Só que aí o marketing, a publicidade, viu isso e transformou numa estratégia que, arrecada dinheiro pra cacete. Sim. Aquele negócio de remake também, né? Tudo isso que a gente já falou até um pouco. Sim. Eles trazem uma rentabilidade enorme, né? E aí não tem comparação, não tem como você competir com o sentimento da nostalgia. Mas qual que é o grande problema desse instrumento que é utilizado hoje e é utilizado a rodo? Eu acho que é justamente esse o ponto. Ele está sendo tão utilizado, mas tão sugado, que tá saturando. A gente não aguenta mais assistir um filme que tenta se basear só em memórias. Não tem uma história nova pra contar, não tem uma coisa que te cative, não tem personagens marcantes, não tem uma história relevante, uma história que te conecta com aquilo. É puramente tentando ativar o seu sentimento de nostalgia a cada momento para que você continue consumindo pra aquilo. Manter aquele ciclo de eu tô indo no cinema, eu preciso ver o filme novo, não sei o quê. E aí quando a gente tem respiros nisso, né, filmes, séries e tudo que é novo assim, que são bons, eles acabam sendo ofuscados, porque vem um Homem-Aranha Novo Dia, por exemplo, e ele acaba trazendo aquele negócio. A Marvel fala, a gente consegue fazer bilhões de novo com super-herói. Aí, o Homem-Aranha conseguiu. Mas eles realmente parece pra mim uma interpretação errada. Sim. Sabe, existe um conceito na estatística, que eu não lembro o nome, tá? Mas eu sei que existe... que é fazer uma leitura incorreta dos dados. Você lê baseado no que você quer, sabe? Então você faz a interpretação baseada no que você acredita. Então eles leem bilhões e foi utilizado um instrumento de nostalgia e falam, é isso, essa é a saída. Tem que ser nostalgia. Só que não é isso que é o que faz, que fez o filme do Homem-Aranha mais recente fazer sucesso. Não foi só o instrumento de nostalgia. Ele foi um motor, mas ele não foi o fio condutor de toda a história. Ele não foi a muleta, ele não foi... o pilar principal da história, ele foi parte. Sim. A gente consegue ver homenagens, a gente consegue ver referências e entender que aquilo tá somente nesse nível. Sim. Referências, lembranças, memórias que vão te ajudar a se manter cativado. É aquela parada que eu falei até antes sobre esse filme, né, no passado. Antes do filme sair, eu tinha medo desse tanto de coisa que eles tinham mostrado nos trailers, de ficar um acúmulo de coisa, tentando... Sabe, nostalgia daqui, olha esse personagem aqui, lembra desse personagem aqui, não sei o que, olha o escorpião lá que a gente mostrou, que não sei o que. E eu achei que ia ser isso, sabe? E depois de ver o filme, eu percebi que o primeiro terço do filme usa esses personagens, usa esse esquema de nostalgia meio que pra, chamar sua atenção. E aí depois ele conta uma história nova. Então é muito diferente do que o Vingadores, do que o próximo Vingadores está se propondo, porque aqui só parece uma nostalgia barata. Você consegue ver qualquer trailer, você não consegue sentir uma emoção além da nostalgia. Você só consegue pensar, cara, é muito legal ver esse personagem de novo, mas é só isso que dá pra sentir. Você vê os X-Men, eles trouxeram a maioria dos X-Men que eram do filme lá da Fox, do passado, que era de outro universo, não sei o que, com uniformes que remetem a um quadrinho, né? Você vê, eles até fazem isso, eles reformulam a nostalgia com outra nostalgia pra continuar te mantendo cativado. Tipo assim, eu vou pegar personagens que vocês gostam, que são os X-Men, né, os dos primórdios do filme de herói, um negócio que foi ali o início realmente dessa saga, dessa era de super-heróis, e eu vou unir isso a uma outra nostalgia que é os quadrinhos. Então, assim,
só parece uma nostalgia barata. E isso, por mais que eu me sinta hypado pra ver esse filme, tenha me sentido de fato emocionado ao ver os personagens de novo, ao ver os uniformes originais, nossa, eu achei isso irado, iradíssimo. Mas eu consigo entender de que, cara, se o filme for somente isso, ele vai ser fraco. Vai ser uma merda se for só nostalgia, se for só esses personagens antigos, se for só essa parada de querer reviver o universo da Marvel, assim, vai ficar meio ruinzinho. Vai ficar meio ruimzinho, não, vai ficar horrível. Eu vou ser bem sincero aqui, vai ser uma merda. Ruim, porque você literalmente vai descredibilizar o próprio universo. Eles vão fazer um negócio de que eles vão contra tudo que eles estavam pregando até 3 anos atrás. E aí a grande questão é justamente a gente não sentir que o Doom teve qualquer desenvolvimento. Ele não permeou nada. O Doom, até o filme do Quarteto Fantástico, ele nem sequer existia. Ele não existia, ele nunca foi mencionado. Ninguém sabia que existia essa ameaça a nível multiversal. Não tinha uma pitada de Victor Von Doom, não tinha uma pitada de Quarteto Fantástico, até o próprio filme. E o filme do Quarteto Fantástico se passa em outro universo. Então, tipo assim, teoricamente, o Doom nunca teve contato com nenhum personagem da Marvel. Nenhum. Os únicos personagens que ele tem um contato meramente ali, que a gente não viu, mas ele deve ter tido algum contato, é o Quarteto Fantástico. E isso fica raso, meio básico demais. E aí o problema é esse, eles estão jogando tudo isso num liquidificador que é o próximo filme, vão misturar e vão ver o resultado que vai dar. E aí isso vai causar insegurança, cara. Não tem como você olhar pra isso e falar, pô, realmente, parece que vai ser um filme muito legal, que nem a gente viu o trailer dos Vingadores Guerra Infinita e falou, cara, que sensacional esse conclusão de saga, porque aqui eu tô vendo as consequências de tudo. E eu reassisti recentemente a saga para poder até ter mais conteúdo para esse vídeo, e eu percebi que todos os pontos que eles abrem em qualquer filme dessa saga são fechados no final. Do Ultimato, na Guerra Infinita, qualquer ponto mínimo que seja. Depois você pode pegar qualquer detalhe, a questão do romance do Quill com a Gamora, porque tem a conclusão dela vir de outro multiverso e ela morrer, né? A Gamora que a gente conhecia. A questão do Tony Stark em si virar o herói final que se sacrifica, porque volta, né, fecha o ciclo do começo, que ele foi o primeiro herói, e ele termina sendo o último herói, o sacrifício final, enfim. Sim. É um bagulho mais redondinho. É bem redondo. É bem redondo. Tem um furo de roteiro? Óbvio que tem. Tem um ou outro. Mas os pontos principais, eles se abrem em algum momento e eles se fecham em Ultimato e Guerra Civil. E Guerra Infinita. E você consegue comprar isso. Você consegue comprar isso. Mesmo que tenha algumas falhas, mesmo que tenha algumas paradas que não fazem sentido, no geral, na visão geral, parece um bagulho completo, parece um bagulho redondo. Agora, esse filme dos Vingadores, ele tá, tipo, sabe, os últimos personagens estão tão distantes, sabe? Você não teve nenhuma interação dos novos Vingadores com o Thor. Aí ele vai ser o ciclo motor, o fio condutor do filme. Entendeu? Você não teve nenhuma interação dos novos Vingadores com o Doom, que é o vilão dele. Você não teve nenhuma interação da nova Pantera Negra com Thor. Então, assim, com o resto dos Vingadores, com o resto do mundo. É diferente, porque o Pantera... que era o peso de ter o Pantera Negra no final do Ultimato? Porque você lembra de como foi a introdução dele dentro de um filme do Capitão América, que tinha outros Vingadores. E eu acho que o pior pra mim sobre esse filme é o fato de que você tem um monte de personagem que eles provavelmente não vão aparecer, mas eles foram introduzidos. Ou se vão aparecer tipo Batalha de Wakanda, assim, que juntou um monte de gente lá e brigou com o bicho. Contexto, Só que sem contexto. São pessoas que nunca se conversaram, são pessoas que talvez saibam que os outros existam, talvez tiveram algum tipo de contato, que nem no filme do Homem-Aranha, a gente percebe que ele tem um contato com o Frank. Mas o filme, ele explora isso de uma forma natural. Não fica forçado e não fica parecendo que é o primeiro encontro deles, entende? Nesse filme, parece que tá todo mundo tendo o primeiro encontro ali uma vez, sabe? Então como você vai explicar que eles vão lutar juntos se eles nem se conhecem, sabe? Tem muitas questões aqui que fazem você falar, cara, como que isso vai ser feito? É claro que vai viver a curiosidade de, cara, eu preciso ver como isso foi feito. Sim. Só que é a preocupação de, cara, eu não sei se eles vão ter capacidade de fazer isso certo. Da forma direita. Mas é esperar pra ver agora. E eu vou ver. Querendo ou não, eu vou ver. A gente vai no cinema, vai ver. Assistir. E aí, se for bom, a gente volta aqui, queima a língua, tá bom, tudo bem. E se for ruim, a gente volta aqui. A gente tá quase que certo. É uma questão que
você consegue ver todos os elementos, você vê que, cara, se esse é o caminho que aparentemente está sendo seguido, tem muita chance de dar errado. Tem Sim. muita chance de dar errado. Então eu espero que eles não estejam indo para esse caminho, de ser uma nostalgia barata, de ser um negócio onde realmente eles vão apelar ao máximo para suas memórias, para seus sentimentos nostálgicos. Sim. E não vão ter uma história definitivamente boa para contar. Assim, no meio do caos que a gente tá hoje em dia, de tudo isso, eu espero que esse filme saia um pouco dessa visão que a gente tem e que a gente possa também consumir um pouco mais desses filmes que não sejam só nostalgia. Ou que usem a nostalgia de uma forma mais natural, de uma forma menos marqueteira, assim, sabe? Uma Sim. forma que faça sentido. Que Eu acho usem a nostalgia como elemento, só pra ser um elemento mesmo, né? como, Não pra como ser instrumento, e não como um o foco. todo, né? O pilar do negócio. Sim. Então, de fato, a gente tem hoje uma contrapartida muito legal na indústria, que são esses filmes que estão partindo do nada. Sim. Então a gente tem Obsessão, a gente tem Devoradores de Estrela, a gente tem o próprio Homem-Aranha. Sim. E o que é legal desses filmes é que a gente não tá falando que eles não apelam pra nostalgia em nenhum momento. Claro que apelam. O Homem-Aranha apela pra nostalgia dos quadrinhos ao nível extremo. Então Até ele vai do uniforme do bem Peter clássico, até tudo. Então, assim, esses filmes, eles estão apelando. A gente tem o Obsessão, que é um filme muito bom, é um filme muito original. A gente mas até falou sobre Obsessão, sobre Devoradores de Estrelas. Assistam o vídeo que a gente vai deixar no izinho. Vai estar no final do em vídeo. Algum lugar aí. Que a gente fala isso bem detalhado, mas acho que é A gente interessante fala melhor sobre. mencionar que eles são filmes mas que... é o ponto, né? Eles usam nostalgia, mas de uma forma boa. Alguns nem tanto, tá? Alguns não tem nem o porquê usar nostalgia. Mas a parada é que são filmes novos, são filmes bons. Dá uma chance pros filmes novos, pros filmes bons. Sim. Às vezes o que falta pra gente é mostrar pra indústria que a gente também quer uma parada diferente. Diferente, original. Não só nostalgia. E acho que isso poderia passar uma mensagem de que não adianta só você se basear na nostalgia, porque as pessoas não vão consumir pra sempre o seu conteúdo nostálgico. Uma hora ele vai deixar de ser nostálgico. De tanto que ele vai estar saturado. De tanto que vai estar sendo utilizado, vai acabar a nostalgia. Então, assim, a gente quer mais coisas originais. A gente quer histórias que cativem, porque se a nostalgia existe hoje, é porque em algum momento ela foi original. Alguém criou uma ideia do zero e colocou aquilo ao mundo ao ponto de ter marcado pessoas por gerações, a ter criado sentimentos de nostalgia. Então eu acho que a gente precisa hoje que isso exista também. Claro que a nostalgia não é ruim. A gente gosta de ver coisas que a gente tem afeição. Eu acho que o principal foco da nostalgia que a gente tem que usar hoje é de usar a nostalgia só pra inspiração. Pra gente usar aquele sentimento, aquelas coisas que a gente tinha do passado pra fazer o novo. E pra no futuro alguém olhar pro que a gente fez hoje e falar assim, caramba, olha que legal, vou fazer parecido, vou puxar algo disso aqui, dessa inspiração, assim, sabe? Eu acho que se a gente começar a usar a nostalgia dessa forma, como combustível e não como produto final, a gente vai ter um bom, a gente pode ter um bom universo resultado assim, de filmes e mídias no geral que são nostálgicas num ponto certo. É isso. Essa foi a nossa brisa de hoje. Bom, a gente espera vocês nas próximas brisas e acompanha aí. Tamo junto. Tchau, tchau.